Alô, galerinha do YouTube! Eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos falar sobre a dilatação térmica de líquidos. Estão preparados? Venham comigo! Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós estamos na nossa quinta aula, num total de 6. Vamos à nossa abertura? Como você já sabe, o nosso canal é o canal de Matemática Sem Fronteiras e aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e a outra em inglês. Visite a gente lá, tá bem legal. Gente, hoje a nossa aula é a respeito de termologia, dilatação térmica de líquidos. Nós vamos resolver 4 questões abrangendo esse assunto, tá? Vamos à nossa primeira questão? Acompanhe lá. Um recipiente de vidro de 300 centímetros cúbicos de volume está completamente cheio com álcool a 10 graus Celsius. Determine a quantidade de álcool que transbordará quando o recipiente for aquecido até 90 graus Celsius. Dados: gama do vidro, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e gama do álcool, 1.100 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Destacando aqui todos esses valores que estão no comando, esses valores foram dados, tá bom? E a gente vai resolver a questão em 3 etapas. Olha, as 3 fórmulas que a gente vai aplicar aqui. A primeira delas, sempre a gente calcula, como não tem transformação nenhuma para fazer, a gente vai aplicar logo o cálculo da variação de temperatura, que é o ΔT. Bom, a temperatura era de 10 graus Celsius, passou para 90, houve uma variação nessa temperatura. Então, o ΔT será 90 menos 10, a final menos a inicial. Então, 90 menos 10, 80. Portanto, o ΔT foi a variação de temperatura que aconteceu. Gente, uma pausa aqui para te chamar a atenção de um detalhe. O que acontece é o seguinte: os líquidos, eles tendem a dilatar muito mais rapidamente e muito mais em volume do que os sólidos. Portanto, quando há um aquecimento, os líquidos, eles, como está cheio até a borda, até a boca do recipiente, o que acontece? Quando há uma variação na temperatura, o líquido dilata mais rápido, então ele vai derramar, ele vai transbordar, tá? Extravasar. Então, o que acontece? Esse líquido dilatando mais rápido, ele derrama, porque o sólido, que é o recipiente, vai dilatar também, mas ele vai dilatar um pouco mais lentamente, tá certo? Então, é isso que a gente quer calcular aqui. Quanto é de líquido, de álcool, que derrama desse recipiente de vidro, tá bom? Quando a variação de temperatura é de 10 graus até 90 graus, uma variação de 80 graus Celsius. Bom, eu posso calcular isso através da fórmula ΔV aparente. O ΔV aparente é exatamente o volume de líquido que derrama, que extravasa, tá certo? Então, eu vou calcular o ΔV aparente. Porém, eu preciso do gama aparente. E o gama aparente, ele é o gama do líquido, que no nosso caso é álcool, menos o gama do recipiente, que no nosso caso é vidro. Tá bom? Esses 2 cidadãos aqui foram dados para a gente. Bora calcular, então, o gama aparente. Acompanha lá a minha operação. Então, o gama aparente é 1.100 vezes 10 a menos 6, menos 27 vezes 10 a menos 6. 1.100 está em verde, 27 também, porque eu vou operar só esses valores. Olha. Operando, ficou 1.073 vezes 10 a menos 6. Gente, todo gama, todo coeficiente de dilatação, ele é dado em notação científica. A notação científica ela é composta de 2 partes. Uma parte que é um número decimal e a outra parte que é um número em potência de 10, tá bom? E é comum a notação científica vir escrita, a parte decimal aqui, ó, ela é escrita em entre 1 e 10, tá bom? O número que tem que estar escrito ali, tá certo? É entre 1, variando de 1 até 10. E aqui eu tenho 1.073, não pode, está muito alto. Bora transformar para um valor que seja compatível com o que eu acabei de falar de notação científica. Então, olha o que eu fiz, presta atenção. A vírgula estava bem aqui, né? Então, como esse número aqui ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, nesse intervalo, eu vou voltar 3 casas para a vírgula ficar bem aqui, ó. Então, aqui, ó, a vírgula estava bem aqui, eu voltei, olha, 1, 2, 3 casas, a vírgula ficou bem aqui, ó.
porque, como eu te falei, tem que ficar entre 1 e 10, tá bom? Então, como eu voltei 3 casas, olha o que aconteceu, ele era 10 a menos 6, tá vendo? Então, vou voltar uma, ó, 10 a menos 5, tá? Essa minha volta equivale lá na potência de 10, ó, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, se a vírgula ficar bem aqui. Tudo bem? Então, como eu botei a vírgula bem aqui, olha a potência de 10 agora, ficou, ó, 1,073 vezes 10 a menos 3. Graus Celsius a menos 1 é apenas a unidade de medida do gama. Tá ok, gente? Vamos fazer agora a substituição para calcular o ΔV. Eu vou fazer isso toda vez que eu tiver um coeficiente de dilatação. Eles são escritos em notação científica, sempre. Bom, fazendo a substituição aqui no ΔV, olha, 300 vezes o gama transformado, né? 1,073 vezes 10 a menos 3 vezes o 80, que foi a variação de temperatura. Está em verde porque eu vou multiplicar só eles agora. 300 vezes 1,073 vezes 80. Isso nos deu quanto? 25.752. Bom, esse 10 a menos 3 aqui significa que eu vou voltar a vírgula a 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula está bem aqui, ó, número inteiro, né? A vírgula vai estar bem aqui. 3 casas, olha. 1, 2, 3. Tá certo? Então, olha quanto ficou a variação, né? Aqui, ó, na verdade, a quantidade de líquido, de álcool que derrama é de aproximadamente 25,75 centímetros cúbicos. É o volume de álcool que extravasa, que derrama daquele nosso recipiente de vidro, ok? Gente, bora atacar a segunda questão? Acompanha. Vamos sempre resolver em 3 etapas, tá? 3 passos. Olha o que diz. O tanque de um ônibus tem capacidade de 650 litros e está completamente cheio de combustível, a 20 graus Celsius. Em um dia quente, estacionado sob o sol, o tanque alcança a temperatura de 65 graus Celsius. Sabendo-se que esse tanque é feito de aço, determine a quantidade de combustível que irá transbordar, olha, que vai derramar. Dados, o gama do diesel, 950 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e o gama do aço, 42 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aqui uma imagem ilustrativa, tá bom? De um ônibus. E aqui os dados que foram dados no nosso problema, eu já destaquei todos para cá. 3 passos para resolver, olha, primeiro deixa eu tirar minha imagem aqui, que ficou bem na frente da nossa fórmulazinha. Tá bom? Então, veja bem, eu quero calcular o ΔV aparente, a quantidade, né, o volume de líquido de combustível aqui, de óleo diesel, que derrama. Então, primeiro eu vou calcular quem? O ΔT, depois o gama aparente, e depois a quantidade de líquido que derramou. Bora calcular o ΔT. Então, o ΔT sempre é a temperatura final menos a inicial. Então, vai ser 65 menos 20. A variação na temperatura foi de 45 graus Celsius. Tudo bem? Bom, bora calcular. Olha, o gama aparente é o gama do líquido, do diesel, menos o gama do recipiente, que é feito de aço. Bora substituir? Olha como fica. Então, vai ficar que o gama aparente é 950 vezes 10 a menos 6, menos 42 vezes 10 a menos 6. Está em amarelo, tá vendo? Porque eu vou operar a subtração só desses dois. Quanto é 950 menos 42? Olha quanto dá. 908 vezes 10 a menos 6. Falei na questão número 1. Todo coeficiente de dilatação, seja linear, superficial ou volumétrico, que é o nosso caso aqui, esta primeira parte da notação científica, ela tem que ficar um número, não pode ser 908. Ele tem que ficar escrito no intervalo entre 1 e 10. Tá bom? Então, se ele tem que ficar entre 1 e 10, a vírgula que está bem aqui, ela tem que ficar bem aqui, ó, 9,08, certo? Para ficar entre 1 e 10. Tudo bem? Então, quer dizer, bem aqui, ele está a menos 6, 10 a menos 6. Bora impactar lá no 10 a menos 6, bora voltar 2 casas, olha. 10 a menos 5, 10 a menos 4. Entendeu? Então, ficou assim, ó. Tá bom? Ficou, olha, 9,08 vezes 10 a menos 4, viu? Eu voltei 2 casas, então, ao invés de 10 a menos 6, agora é 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Tudo bem? 9,08 vezes 10 a menos 4. É esse valor que eu vou usá-lo bem aqui. Bora substituir no ΔV? Então, olha como ficou. Que o ΔV aparente é 650, que era o volume inicial, tá bom? Vezes 9, 0,8 vezes 10 a menos 4, vezes o 45. Está em amarelo, porque eu vou multiplicar só esses valores agora. 650 vezes 9,08 vezes 45. Olha quanto dá? 265.590.
vezes 10 a menos 4. Como aqui é menos 4, eu vou voltar com a vírgula 4 casas. Olha aqui, a vírgula está bem aqui porque esse valor é o número inteiro. Então, vamos lá, 4 casas. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, deu quanto? A variação de volume, ou seja, a quantidade de combustível que derrama do tanque é de 26,56 litros. É muito combustível que perde, não é isso? Então, eu acredito aqui que não se deve encher o tanque até a borda, tá bom? Porque isso vai acontecer, isso é válido não somente para o tanque de ônibus, mas para qualquer tanque. Quando se abastece até a borda, até o limite, a tendência é, se esse veículo vai ficar no calor, ele vai extravasar, vai derramar líquido. Sim, vai derramar líquido desse tanque, tá bom? Então, não é aconselhável você abastecer até a borda, tá bom? E principalmente se você for deixar esse veículo sob o sol. Ok, gente? Vamos à nossa terceira questão? Ok, vamos lá à nossa terceira questão? Veja. Uma panela de alumínio tem capacidade para 5 litros e está cheia com água até a borda, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Sabendo-se que os coeficientes de dilatação volumétrico da água e do alumínio são, respectivamente, 130 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 66 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine o extravasamento de água a 150 graus Celsius. Vamos lá, gente? Então, olha aqui, uma panela completamente cheia de água, tá bom? Aqui os dados do nosso problema, né? Os coeficientes de dilatação volumétrica do recipiente, que é alumínio, do líquido, que é água, volume inicial e a temperatura inicial e a temperatura final. Como eu já falei para vocês, a gente vai resolver em 3 etapas. Então, aqui nós temos as 3 fórmulas que nós vamos aplicar, sempre começando pela variação de temperatura, a final menos a inicial. Portanto, a variação de temperatura será 150 menos 25. Portanto, o ΔT deu 125 graus Celsius. É esse valor que a gente vai utilizar bem aqui. Tudo bem, gente? Então, veja bem. O gama aparente, ele sempre é o gama do líquido, no caso água, menos o gama do recipiente, na nossa questão, alumínio. Então, vamos lá, olha, substituindo, eu vou ter que o gama aparente, ele é 130 vezes 10 a menos 6, menos 66 vezes 10 a menos 6. 130 menos 66 estão ali em cor de rosa, porque são só esses dois valores que eu vou operar nesse momento. 130 menos 66 deu 64 vezes 10 a menos 6. Como eu já te falei, aquilo ali é um coeficiente de dilatação, eu vou escrevê-lo na notação científica. O que foi que eu já te disse? Essa primeira parte decimal aqui, ela deve ficar escrita no intervalo entre 1 e 10. Como tem 64, não devo escrever assim, tá? Então, bora escrevê-lo no intervalo entre 1 e 10. Então, a vírgula do 64, que está bem aqui, ele é um número inteiro, eu só vou deslocar essa vírgula uma casa para cá, ó. Ficando quanto? 6,4. Aí 6,4 está entre 1 e 10. É maior que 1 e menor que 10. Tudo bem? Então, destacando, olha, uma casa estava bem aqui, eu destaquei uma casa para cá. Então, se ele é 10 a menos 6, né, esse deslocamento da vírgula vai impactar na potência de 10. Uma casa. Então, ao invés de 10 a menos 6, como foi só uma casa, ó, ficou 6,4, então, de menos 6 eu passei para menos 5, porque ele caminhou só uma casa para a esquerda. Tudo bem? E a unidade graus Celsius a menos 1, a unidade de coeficiente de dilatação volumétrico. Muito bem. Bora substituir aqui e vamos calcular o ΔV aparente, o líquido que extravasa da panela? Então, vamos lá. Eu tenho que o ΔV aparente é 5, que é o volume inicial, e aqui o coeficiente de dilatação, 6,4 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que eu calculei aqui embaixo, tá bem aqui, ó, 125. Estão em cor de rosa, porque são só esses valores que eu vou multiplicar agora, olha. 5 vezes 6,4 vezes 125, dá o quê? 4.000, certinho 4.000. Bom, agora eu vou andar 5 casas, eu vou multiplicar por 10 a menos 5, então eu vou andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. A vírgula está bem aqui. Vamos andar 5 casas, olha. 1, 2, 3, 4. Está bem aqui na frente do 4. Falta uma casa a mais, tá bom? Então, olha aqui, andando mais uma casa, eu estava bem na frente do 4, bem aqui, ó.
Andando mais uma casa. Aqui, ó, andei, tá aqui, ficou 0,04, vou preencher aqueles espaços com zero, tá? Abandona aqueles 3 zeros que estão depois do 4, eles perdem totalmente o valor, então eu abandono eles, ficou 0,04 litros. Então, é o volume de água que derrama da panela. Tudo bem, gente? Vamos para a nossa quarta e última questão? Acompanha, ela é um pouco diferente dessas daqui, tá? Eu procurei uma um pouco diferenciada. Lá vai, olha aí. Olha o que é que ela diz. Um recipiente de plástico PVC contém 500 litros de um líquido a 24 graus Celsius. Quando é aquecido a 90 graus Celsius, sofre uma variação de volume de 30 litros. Encontre o coeficiente de dilatação real do líquido, dado o alfa do PVC, 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Lembra? Uma pegadinha aqui, ó. Ele está te dando o alfa, ele não te deu o gama. Então tem uma transformação ali. Vou transformar o alfa em gama. Vamos lá, gente. Olha aqui, o recipiente, né? Lembrando que as nossas imagens são meramente ilustrativas, tá? Só para colocar você na situação. Bom, os valores dados aqui foram volume inicial, o gama aparente foi dado, né? Desculpa, foi dado o delta V aparente, que é 30 litros, que foi dado bem aqui, ó, o volume que houve de variação, tá certo? 30 litros. A temperatura inicial, 24 graus Celsius, a temperatura final, 90, e o alfa do PVC, 5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Bom, primeira coisa, aqui, ó, delta T, aqui, ó, o delta V aparente, tá bom? Esse valor ele deu. E aqui o gama aparente, o gama real que ele pede, olha, o gama real ele é o gama aparente mais o gama do material do recipiente PVC, tá bom? Vamos lá, gente, em 3 etapas resolver isso, mas tem uma transformação para fazer aqui, ó. Então eu sei que o gama do PVC, o gama é o triplo do alfa, toda vez. Então se o alfa é 5 vezes 10 a menos 4, 5 vezes 3, 15. Então o gama do PVC será 15 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, ok? É esse valor que eu vou utilizar, o gama que eu vou utilizar bem aqui, ó. Tudo bem? Vamos calcular a variação de temperatura? Olha como fica. Delta T é 90 menos 24. Portanto, o delta T é de 66 graus Celsius, a variação na temperatura. Muito bem, presta atenção no que eu vou fazer agora, olha aqui. Tá bom? Eu preciso do gama aparente. Aqui, ó, o gama aparente, eu não tenho, para poder calcular o gama real do líquido, certo? Então vamos aqui, só que o delta V aparente foi dado na questão, está aqui, vale 30. Então olha as substituições, veja. 30 igual volume inicial 500, o gama aparente eu vou calcular. A variação de temperatura 66, tá certo? Graus Celsius. Está em azul aqui porque eu vou multiplicar só esses dois valores por enquanto. 500 vezes 66, dá? Muito bem, 35 mil. Olha o que eu vou fazer agora, presta atenção. Eu passei o 33 mil, eu acho que eu falei 35. 33 mil. Esse 33 mil aqui que está multiplicando, ele vai passar para cá, vem como? Dividindo. Então, ficou que gama aparente é igual a 30 dividido por 33 mil. Faço essa divisão. Olha quanto deu. Que o gama aparente é 0,000909. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Lembra? Todo gama é coeficiente de dilatação, ele tem que ser dado em notação científica. A primeira parte, né, a parte decimal, ela é no intervalo entre 1 e 10. A segunda parte é uma potência de 10. Bom, então, se tem que ficar entre 1 e 10, então a vírgula tem que vir bem para cá, ó, para ficar quanto? 9,09, que vai estar no intervalo entre 1 e 10. Então, se a vírgula tem que ficar bem aqui, olha o que acontece, são quantas casas? Olha, 1, 2, 3, 4 casas que ela caminha para a esquerda, né? Então vai ficar assim, ó. Olha o que aconteceu. Eu botei, ó, 9,09 vezes 10 a menos 4, que seriam as 4 casas que caminharia, ó. Daqui, onde eu coloquei, até 1, 2, 3, 4. Onde é a verdadeira posição dela, certo? Então, o gama aparente é 9,09 vezes 10 a menos 4 e a unidade graus Celsius a menos 1. Bora calcular o gama real do líquido? Lá vai. Então, o gama real será o gama aparente, que eu acabei de calcular, 9,09 vezes 10 a menos 4, mais o gama do recipiente, que é de PVC, 15 vezes 10 a menos 4. Eu posso fazer essa soma? Eu só posso fazer
porque as potências de 10 são semelhantes. Olha, 10 a menos 4 e aqui também é 10 a menos 4. Se um deles não fosse, por exemplo, 10 a menos 3, eu teria que transformar primeiro para poder operar essa adição. Então, eu posso operar porque todos dois são 10 a menos 4. Muito bem, então, 9,09 mais 15 dá, faz essa operação aí, vai dar 24,09, tá bom? Vezes 10 a menos 4. Tudo certo? Gente, está lembrado do que eu falei? Olha, esse primeiro valor aqui, eles têm que estar no intervalo entre 1 e 10. Tudo bem? Maior que 1 e menor que 10. Ele não está obedecendo isso. Aqui está 24. Não pode. Vamos arrumar? Então, ao invés de 24, eu vou trazer a vírgula bem para cá. Vai ficar quanto? 2,4. Não é isso? Aí sim ele vai ficar entre 1 e 10. Tudo bem? Então, se a vírgula tem que andar uma casa, vai impactar aqui. Ao invés de menos 4, eu vou escrevê-lo quanto? Menos, muito bem, menos 3, porque eu andei uma casa, olha aqui. Daqui eu andei para cá. 2,409. Como esse 409 eu posso fazer um arredondamento aqui, ó. Arredondo esse 9 aqui para cá, aumentou 1. Então ficou, olha, 2,41 vezes 10 a menos 3 e a unidade graus Celsius a menos 1. Esse é o valor do gama real do líquido. Gente, nossos agradecimentos, tá bom? Deixa eu baixar só um pouquinho a minha janelinha aqui. Perfeito. Gente, muito obrigado por assistir os nossos vídeos até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus primos, seus colegas de sala, tá bom? E claro, deixe para a gente o seu like, isso aí é realmente muito, muito importante para a gente. Professor Regis Safadão se despedindo de vocês. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Isso é tudo, pessoal.